Conectados e conectadas, mais um DCcast hoje aqui com gente de casa aqui, parceiros de casa, que a gente quer passar hoje um assunto, acho que importante para todas as empresas aqui. Estou com meu amigo Wesley aqui, que cuida aqui da nossa parte de gestão de qualidade aqui, processos. E hoje a gente quer compartilhar um trabalho que a gente está fazendo com a Digital Connect, que eu acho que é muito relevante, né, Wesley, para todos os nossos parceiros aí que acompanham o DCcast, os nossos clientes, né? A turma que às vezes não é cliente, mas já consome os nossos conteúdos aí, né? Porque hoje a gente vai facilitar a vida de algumas empresas para poder não ficar com esse processo tão moroso que é treinar, repetir, sai uma pessoa, treina tudo de novo, sai uma pessoa, treina tudo de novo. E a gente está fazendo um trabalho aqui que a gente quer compartilhar com a turma para poder a gente dar uma estancada, né? Então foi uma semana muito produtiva aqui no Digital Connect que a gente quer compartilhar, né? É isso mesmo, Rafael. Mas antes eu E me apresentar, que eu nem vamos apresentei, lá. né? Sou diretor executivo aqui da Digital Connect. Meu nome é Rafael, né? Tô meio descabelado aqui, que essa semana foi corrida, cheguei de viagem, de férias, com a barba branca, que não fiz nem a barba, mas é a correria mesmo, do dia a dia. Então acaba que não deu para ficar tão gatinho aqui Vamos na. lá. Vai, vai fazer sucesso. Eu também estou pretendendo, viu? Mas tá com essa barbichinha aqui, eu devia ter tirado esse negócio. Semana foi corrida, né? Foi corrido, foi bem Começou corrido. bem, final de semana já pegada aqui, forte. O fim de semana inteiro e aí emendou com a semana e aí vamos fazendo o trabalho e assim a gente está conseguindo um resultado bom no final, né? É o Isso mais aí. importante. Então vamos lá, turma. Que o Wesley aqui, a gente vai falar um pouquinho de um processo que a gente está vivenciando aqui na Digital Connect, que na verdade a gente já tem tudo mapeado aqui. Hoje a Digital Connect a gente já criamos os manuais, né? Os manuais de logística. Essa semana toda foi focada no manual da logística. Correto. Então, nós já temos manuais da equipe de vendas, né? Temos ali alguns procedimentos já ali na parte do financeiro. Só que a gente observa que isso não, ela está tudo escrito, mas às vezes para você treinar o colaborador, isso não é tão, eu vou dizer, prático, rápido Não é uma e ferramenta muito utilizada, eu acho, né? Porque fica ali no arquivo, né? sim, É um objeto que tem uma consulta um pouco mais difícil. verdade. Então, acaba que a gente está fazendo um trabalho novo aqui que a gente queria passar para a turma aqui, que é justamente fazer tudo processo filmado. Ou seja, nós temos um manual da logística, ele tem 23 itens, né? Se for por aí, 23, 24, É. 25 itens. Uhum. Temos o manual do colaborador também, que é um processo que a gente passa. Esse daí a gente passa em toda entrada de novo colaborador, a gente faz uma É, a imersão, gente né? faz uma imersão com integração desse Uhum. colaborador para que ele entenda a cultura, entenda as normas da casa para poder fazer o trabalho dele da melhor forma possível. E a gente indo naquela pegada de entender o ambiente, né, contribuir com o ambiente, porque, claro, se ele está sendo contratado é porque ele tem algo a contribuir, mas deixar um ambiente harmonioso mesmo, Sim, sabendo como se comportar, em todas as áreas da empresa, os de uso coletivo, enfim. O manual é uma integração que a gente faz que a gente ainda não colocou em vídeos, né? É um novo produto que a gente ainda vai fazer aí no futuro. Mas a gente está nessa pegada de logística que eu acho que os demais, acho não, os demais setores também vão fazer da mesma forma. É, sim, é um novo produto. sim. E eu acho que é uma dor da Digital Connect, será uma dor também parecida com várias outras empresas. Deixa eu só colocar o celular aqui no silencioso. Então, vamos compartilhar o que a gente está fazendo, o que a gente está aprendendo, e a gente também quer aí, você que está assistindo o DCcast, compartilha já aí se está gostando do conteúdo, manda pergunta, manda sugestão também, para a gente estar aprendendo junto com vocês. E a gente quer falar um pouquinho desse processo de como não ficar repetindo de forma tão cansativa esse treinamento de novos colaboradores, né? Ou então de você treinar e você ter que estar fazendo essa reciclagem e acaba que essa reciclagem ela fica muito, ou ela fica com um tempo muito espaçado, ou então às vezes essa reciclagem ela não tem um processo, um método, né? E você acaba parando uma liderança para poder ensinar novamente o processo, sendo que ele está escrito lá, e é difícil às vezes a gente colocar uma pessoa nova, ou então até a gente mesmo que eu falo, né, de ficar vendo o processo escrito ali, lendo e
e às vezes até não é muito entendível também, vamos dizer Também assim. do que você colocou, e as chances de erro também são grandes, porque, como não tem um processo mapeado, na hora que você está ali na operação, no caso de logística, você pode passar uma informação que não foi bem entendida e ela vai ser mal executada, né. E no Sim. final das contas, pra logística, tempo é fundamental. Sim, então como que a gente faz aqui, né? Como que a gente está fazendo e como que vocês podem fazer aí? Primeiro, né, vou falar, a gente vai explicar um passo a passo aqui da Digital Connect, porque você fazer, pode ser feito de forma mais rápida, mas como nós já tínhamos o nosso processo todo já escrito, né? Vamos colocar assim, todos os nossos manuais ali definidos, todas as situações da empresa, logística, estamos falando aqui mais de logística, né? Que o Wesley aqui da logística, é, parte do como atender o transportador que chega, como atender o cliente para poder entregar mercadoria, como atender o telefone da empresa, como separar uma mercadoria, como que funciona a parte de folga, de armazenagem. Por que que é importante usar o uniforme, os EPIs, equipamentos de proteção individual, Justo. enfim, né. Então, ou seja, são vários pequenos fatores que, que você passa no início do trabalho de qualquer colaborador, mas é muita informação. Então, acaba que a gente demora para treinar, essa que é a grande verdade. Sim, Então, a gente pensando nessa dor, falei, como iremos resolver esse problema aqui na Digital Connect? E claro que cada empresa tem um formato. A gente poderia trazer alguém de fora, mas ia perder do mesmo jeito. Traz, treina, daqui uma semana o pessoal esquece. A gente faria uma imersão online com todos os colaboradores? Faz, porque a gente está falando não é de uma filial só, nós estamos falando que né, 5 filiais, 5 logísticos em locais diferentes. Faz uma imersão com todo mundo online. Faz, a gente já tem um processo interno que eu sugiro para as empresas fazerem, que a gente faz um dia na semana um bate-papo da logística, né? isso. Que é voltado para justamente falar sobre os nossos processos. Qualquer processo, cada gerente escolhe às vezes segurança, às vezes armazenagem, Exato, tudo conferência, pensando em agilizar, tudo pensando também em minimizar riscos, né. Então, o sim, diálogo de logística que a gente faz semanalmente. certo. E aí como a gente pode fazer isso da forma que na hora que entra um colaborador, que a gente utiliza mais rápido e que a gente não fica num processo repetitivo. Então tá bem aqui, ó, que vocês estão vendo agora, tá acontecendo. A gente faz o quê? A gente gravou, galera, gravou tudo, mas assim, de uma forma que fica não cansativa, não um telecurso segundo grau, né, que a gente viu que talvez não Exato. seria o melhor formato, mas esse formato que a gente está trazendo para vocês aqui agora. E a gente está tentando aprendendo, né, enquanto a gente faz. Sim, E aí dinamiza o processo. Eu trouxe várias pessoas de outros departamentos para a gente conversar um pouquinho sobre as áreas que impactam logística diretamente verdade. nas ações. E tem também um outro, por enquanto a gente falou só do operacional, né, do nosso Sim. dia a dia operacional, mas a gente também gravou toda a interface de sistema para acessar a expedição, logística, emissão de nota fiscal, a necessidade de uma carta de correção, um manifesto de transporte. Então, a gente teve bastante trabalho para entregar esses produtos prontos, né, e a gente vai melhorando um pouquinho, né, no Sim. decorrer do percurso. E é legal que você falou aí, né, Wes, que a gente melhorou também o processo. Olha que coisa, né, bacana. A gente foi trabalhando na hora de fazer aqui as filmagens, falei, isso daqui não, isso daqui pode ser visto dessa forma, então vamos procurar vendas ou vamos procurar ali o logística ali, pessoa específica, e melhorar isso daqui, já corrigimos o manual, né? Sim, Já melhoramos o processo que estava anotado e já temos ele filmado para quê? Para que a gente nunca mais precise ficar repetindo, parando um gerente, parando um outro colaborador, tal processo. Ele não entendeu? Manual, item tal, filmagem, vai lá e exatamente. assiste que você vai saber e vai lembrar como Você que quer ler funciona. também? Tem lá disponível para ler, né, mas tem um Pode fazer videozinho que é muito mais lendo e fácil de vendo vídeo, assimilar. É as isso duas mesmo. coisas ao mesmo tempo. Então, o que a gente dá de dica para vocês? Primeiro, para organizar isso, a gente já tinha tudo mapeado. Acredito que a grande parte das empresas já devem ter também isso mapeado no dia a dia, mas às vezes está na cabeça de cada um que está ali, do Aham. gerente ou do pessoal da logística ou da equipe de vendas. Então, o que que tem que ser feito? E não é um processo, pessoal, tão rápido, mas eu falo para vocês, tem que se dedicar e a partir do momento que você faz uma vez, está feito, acabou, você não precisa mais disponibilizar tempo por isso, né? Então, Aham. você fez o manual, redigiu, colocou lá. É engraçado que a gente revisa, né? A gente fez toda uma revisão
dessa parte que a gente já tinha feito lá atrás. Então, primeira coisa, primeira dica, dica um, coloquem, né, tudo no papel. A gente, obviamente, planilha, Roteirizando, organiza tudo em documento. É, exato. que são os fatores ali, o que, que são os itens do seu processo? De vendas, atendimento ao cliente, como fazer a parte do sistema, onde que entra, como que coloca o cliente, como que faz o cadastro, como que faz. Então, primeiro ponto é fazer a parte de processo definido, né? Porque depois, se você não tivesse definido, você pode já, vamos dizer assim, pegar e já fazer a filmagem direto, mas tem um problema aí. Você não tem roteiro. Não tem roteiro, ficaria muito aleatório, né? Sim, e Final. acaba que vai ficar faltando muita coisa. A chance de erro é muito maior, Sim. né? Primeira coisa, pega o que você já faz e anota tudo. Uma planilha, pode ser uma planilha, você vai. E tópico 1, vamos falar de, de vendas, é, fazer o cadastro do cliente. Então, tópico 1, cadastro do cliente, como é feito. Aí você, em vez de você fazer, né, ter que sentar com o seu vendedor, explicar, colocar um outro vendedor do lado, ou então ele fica, né, que a maioria das empresas, acredito, faz assim, né, entra, vai, É. fica com o vendedor, não é diferente, né, Você daqui na anotou no Digital seu Connect. caderninho, anotou aí a Você tem informação? anotado, né? A gente passa o manual, mas assim, é difícil as pessoas terem esse hábito, mas já o nosso está anotado, mas acaba que a gente coloca do lado de alguém, porque às vezes você só lendo o manual não fica tão entendível. É, você não vai absorver tanto. E, então, no caso, se você filmar aquilo acontecendo, acabou, está filmado, está pronto. Então a gente fez esse trabalho justamente voltado para isso no dia a dia. Só que aí a gente já tem um roteiro antes. Então, primeira coisa é roteiro. E o roteiro é o processo pronto, porque ele já fica todo pronto. Já está. Exatamente. Como a gente já tinha tudo mapeado, roteiriza e é o osso, na realidade, de você fazer um vídeo, Primeiro é o porque gravar é processo. muito simples, né? Eu acho assim, primeiro é o processo, né? Eu vou Exato, botar o segundo item, que o segundo é o roteiro, porque acabou que a gente precisou fazer um roteiro, com uma certeza. programação Aham. de filmagem, porque a gente fez aqui, a gente utilizou essa semana para fazer uma escala, né? Uma escala, vamos dizer assim, fazer o processo já de forma escalável, porque é, já o Wesley veio para cá, passou a semana toda aqui, nós estamos, né, aqui em Brasília, ele fica em Palmas, então foi a semana toda. Já tem tudo anotado, pega um, faz, pega dois, faz, pega três, faz. Aí vai para baixo, faz as filmagens de várias situações já acontecendo. A separação, guardar material, conferir sistema, né? Então, deixa as Aí filmagens prontas. chama a equipe para conversar. Aí tem uma área que um outro, só um atua, é uma outra área da empresa. Vamos conversar sobre, né? Por que que é importante logística entender como é que é o procedimento de vendas, implantar um pedido de vendas, né? Sim, De que forma que ele enxerga o orçamento no sistema? Por legal. que que isso é importante? E fizemos isso, né, Wesley, que você falou, que não é só, pessoal, ó, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas por que que você tem que fazer isso, isso, isso? Por que a Exatamente. gente colocou essa regra? Por que que tem definido isso daqui dentro da nossa empresa? Porque é muito mais fácil do colaborador de qualquer empresa aceitar, assimilar o que está sendo passado, se ele entende o porquê. E porque se ele entende o porquê, ele também pode aperfeiçoar o processo. Porque você só Exatamente. pega e joga ele, faz só isso, clica aqui, pronto. Esquece o É, resto. porque Se ele entende como funciona o processo, ele melhora o processo e ele questiona o processo em alguma situação. Opa, mas esse clique aqui, será que não poderia ser feito de outra forma? Porque isso daqui vai dar problema ali depois, né? exatamente. Então, Já começa a se preocupar, inclusive, com as outras áreas, né? Vou fazer bem feito, porque a justamente. informação ela tem que fluir, seja em ambiente de sistema, seja na operação também. Você vê que a gente trouxe até o departamento, o setor fiscal, né? E tributário para conversar com a gente. Poxa, mas o que que logística tem a ver com o setor tributário, com você ficar calculando DIFAL, né? Diferencial de alíquota de imposto? Por Sim, que que é importante a gente entender todo o processo? Sim, porque logística ela é startada quando existe essa prerrogativa do diferencial de alíquota que você precisa pagar. No momento que você emite uma nota, vai piscar lá na tela de logística que aquela nota tem uma alíquota que precisa ser paga, né? E uhum, logística também tem que se preocupar. Eu entendi todo o processo, se preocupa, vamos anexar os documentos, porque a gente pode expedir, e se expedir sem o documento anexo, a gente vai ter um sim. problema. Não, e outra coisa que a gente desperta também, quando as pessoas entendem o processo como um todo, um exemplo, um, uma venda para fora do estado, se o cliente não for um cliente contribuinte do ICMS, né, uma parte muito técnica, mas para quem conhece um pouco, vai entender.
Se ele for um consumidor final, a gente não atende consumidor final, mas se ele for um não contribuinte, né, que na verdade ele não tem inscrição estadual, tem que ser feito de FAO. Ou seja, o nosso colaborador, sabendo disso, ele sabe, opa, fez uma venda aqui, saiu um produto e cadê a guia do pagamento do DIFAL? Porque isso é obrigatório, quem paga. A Digital Connect tem que pagar. Então, se a partir do momento eu Exatamente. vendi para fora do meu estado e o cliente, ele é um cliente que é não contribuinte, que a gente fala que é um cliente que não tem inscrição estadual, eu tenho que fazer esse recolhimento do DIFAL. E aí o colaborador, sabendo do todo, ele vai questionar uma situação que ele veio passar, que acontece aqui, né? Aham. Fica às vezes, mas saiu um produto aqui, é não contribuinte, mas cadê o default que não saiu? Aí quando a gente foi observar alguma situação específica, teve alguma configuração, sim, alguma configuração do sistema que não foi colocada. Então a gente sempre, com o entendimento de todos, a gente melhora o processo, a gente evita até erros, porque o erro foi lá no cadastro. Então, Aham. ajudou a gente a corrigir no cadastro. Mas isso nunca foi o quê? Filmado, né? É. Então, primeiro, processo feito. Roteirização, né? Então, foi isso que a gente fez durante o começo do nosso trabalho aqui. E olha Roteirizou que foi tudo. bastante tempo planejando, Rafael, né? A gente gastou até pouco tempo, se você for avaliar, filmando, né? Uhum. Fazendo o processo mesmo pronto, trazendo a informação no vídeo. Mas a gente planejou bastante em todas as etapas, todos os vídeos. Assim, ó, Sim. mapeado, roteirizado, vamos planejar aqui de que forma que a gente vai fazer. Então, esse é o principal desafio. A roteirização, claro que ela fica bem mais fácil, porque o processo já estava mapeado, né? Exato. Assim, então, um processo mapeado, que não vai ser um dia nem 2 dias, vai ser algumas semanas, dependendo do tamanho da corporação, alguns meses, mas se focar, dá para fechar aí, sei lá, um mês, né? O nosso a gente foi aperfeiçoando, demorou mais tempo aí, 2, 3, 6 meses, né? Porque a gente sempre vai lendo, relendo e melhorando. Nesse período não foi diferente, a gente melhorou mais ainda, né? É Quando a dinâmico. gente foi roteirizar, né, a gente melhorou mais ainda. Então, o segundo passo é roteirizar. Então, coloca, né, como que vai ser a gravação, os tópicos. Você tem gravação no estúdio, no caso a gente definiu a gravação só no estúdio. Gravação em estúdio e externa. E na externa, gravar tal setor da empresa. Então, já sabíamos como seguir o processo. Terminou aqui, vai lá para baixo. Aqui quando vocês fizeram aqui, fizeram em blocos ou foi para vai lá embaixo, continua a filmagem? Então, a gente fez em bloco. Foi em bloco. É, Uhum. para Não foi parando e facilitar. continuando, Não, a gente não. foi explicando no sistema, mostrando as telas de Terminou servidor também, tudo, finalizou e aí a foi gente para desceu. baixo. É. É Aí, como a gente sempre já mais tinha um rápido. roteiro, era mais fácil. Ó, eu já sei Uhum. que está faltando isso e aquilo, estava ali tudo anotado, a gente Aí conseguiu você fazer. imagina, quem está escutando aqui o DCCast, se você não faz isso roteirizado, ou se não tem processuado. Por isso que eu falo que fica muito mais difícil você fazer isso só bota a câmera e grava. Vai Uhum. sair muito erro de gravação, no sentido de explicar realmente o que importa. Porque para a gente importa, não é fazer. Às vezes você vai fazer um vídeo divertido e tal, mas não ensinou o negócio da forma correta. Deixou de passar. Né? A gente teve umas gravações aqui que eu fiz junto com o Wesley, que, por exemplo, depois que a gente foi revisar alguns pontos, eu falei, opa, faltou isso daqui. Foi na entrega? Onde foi que a gente teve um que a gente parou e foi ver, olhar o processo faltou um item para ser acrescentado. Eu não me Você não lembro vai agora, mas lembrar, é não? Eu porque lembro, eu foi um lembro. volume de informação grande, Foi né, grande, Rafael? né? Mas eu lembro que assim, a gente fez eu e o Wesley, porque no começo a gente estava fazendo os primeiros juntos aqui, e teve um processo que a gente falou, eu falei, cara, esse processo aqui a gente não utiliza mais, Uhum. porque está no Eu sistema encontrei vários momentos assim. assim, né? É, não utiliza mais, a gente tá. E você vai fazendo as correções ali, porque para dinamizar o vídeo, não dá para parar, você está continuando no seu raciocínio, E né? aí eu coloco a roteirização, né? E aí eu vou colocar aqui, depois do processo vem um processo realmente da gravação, filmagem, né? Da Exato. explicação. Uhum. Então, e eu coloco que fica gravação, filmagem barra aperfeiçoamento. Então, acaba que você Exato. consegue em uma etapa, fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque aí é Exato. muita gravação, realmente. Você pega, entra no sistema e olha, explica e vai, opa, isso daqui tinha isso daqui também para colocar. Nossa, isso daqui é um processo que tenho certeza que você foi conversar lá com a Meris lá embaixo E trouxe a Meris também para conversar comigo aqui. e teve que fazer algumas situações específicas aí, né? Exatamente. Legal depois,
Pedro, se quiser, assim, se a gente conseguisse colocar um cortezinho assim e colocar um para o nosso público ver aí, como a gente fez, seria legal. Pega um pequenininho mesmo, um rapidinho ali, como a gente fez uma gravação, e de uma forma bem. Acho que eu até tenho um aqui na cabeça, eu vou te passar um aqui. O pessoal entender que a gente É, quis já até fazer. sei o que você tá falando. Para o pessoal Essa eu entender que. lembro. Você lembra isso daí, né? Já sabe qual que é. Para a gente mostrar aqui, dar uma pausa aqui, vocês vão ver esse daí. E depois a gente e volta depois nessa pausa aqui agora. Já pode começar isso? Ah, ok. Então, um segundo. Olá, pessoal. O DC Training. Não, para, conta 3 segundos. Vamos lá. Ah, tá. Um, dois. Não, sem. Eu tô deixando ele fazer para ele treinar, tá? Não, Nessa mas é parte porque aí. você fazia com o Rafael, você fazia bonitinho, você fazia Então faz dois, bonitinho com ele, vai lá. Olá, pessoal. O DC Training de hoje são os memes engraçados dos vídeos que vão, A gente né, quis que a gente deixar vai produzindo. de forma, não sei se. Eu não vi a gravação, depois eu tô doido para assistir todo o processo que você e a Meris fez, para mim ver como que foi também. Se não foi Sim. muito engessado, porque a ideia também não era ter feito tão engessado. É, Vocês conseguiram. bate-papo é melhor, né? Eu Uhum, teve momentos ali dos vídeos que a gente estava produzindo, que estava fazendo, né? E eu estava sozinho. E é chato você estar sozinho, né? sim, Às vezes você se perde até no raciocínio, deixa de ter o outro que está te ouvindo aqui do lado, que ele tem alguma dúvida, ou ele pega um gancho e também dá uma contribuição. sim, Então, o nosso vídeo sendo um bate-papo seria melhor. sim. Mas o que não quer dizer que a gente não possa fazer, né? É Uhum, muito conhecimento, muita informação, e é incrível como a gente percebe, assim, olha, o volume de informação que nós temos, né? E isso pode ser colocado dentro do vídeo, porque a gente faz isso no dia a dia e acaba não percebendo. sim. E, então, o terceiro passo é a gravação barra aperfeiçoamento, certo? Que vocês podem ver que vai acontecer isso mesmo. E o quarto passo, que é o que a gente já está ali com a situação específica, é colocar isso numa plataforma, né? E botar isso em prática, Produto pronto para produto ser pronto. Então a acessado. gente está vendo uma situação na plataforma que a gente já definiu, que já vai ser usada, né? Para poder o colaborador que entrou, ele vai ter que assistir todos os vídeos. E aí depois ainda vai fazer uma provinha, né? Também os nossos vão ter que fazer reciclagens, né? Então, para Exato. os que já estão, provinha, vídeo e reciclagem de provinha, É. e para os novos que entrarão, iremos fazer, né, os vídeos e uma provinha, porque senão não adianta, né? A gente tem um canal do YouTube, pensou em colocar fechado, eu vou dando umas dicas aqui para a turma aqui. E eu conversando com um dos amigos aqui, que conheceu, que estava aqui esses dias conhecendo aqui esse processo, ele comentou, é meu amigo Henrique, da P2 Solar. Eu falei, ó, estamos fazendo um processo, ele teve aqui na Digital Connect, e o pessoal estava filmando aqui, né, o Wesley e a Meris. Falei, ó, a gente vai colocar a plataforma onde que a pessoa ela vai ter que assistir e vai dando um tiquezinho, né, vai dando um ok, ok, ok. Aham. E ela só passa para o próximo vídeo quando ela terminar o vídeo 1. Isso para os novos colaboradores. Para os outros, não, porque aí ele já vai acessar naquilo que é a demanda que ele precisa melhorar. E ele falou, mas aí o cara vai lá, bota para assistir, fica lá no celular, mexendo no celular, e vocês não vão saber se ele aprendeu nada. Assim, porque eu comentei com ele que a gente não quis colocar no YouTube, né? Porque o YouTube não tinha como controlar isso daí. Aham. Então, da pessoa estar realmente vendo, e para poder passar para o próximo, assistir tudo, passar para o próximo. Realmente, cara, as pessoas podem burlar isso daí. Aí ele falou, só que as pessoas não podem burlar a prova. Porque se ela viu, se ela falou que viu, e aí você não precisa estar no YouTube ou estar numa plataforma. A plataforma facilita, né? A gente ainda assim, depois que ele me falou isso, eu falei, rapaz, isso não é verdade. E ele falou, cara, faz uma provinha. Uma provinha ali, rápida ali, 10, 20, 15 questionamentos ali em relação ao conteúdo que foi passado, né? São vários vídeos. Outra sugestão nas gravações, sugestão que a gente também dá aqui para a turma, para esse treinamento ficar pronto, você não precisar mais gastar tempo com a sua equipe aí. Deu algum problema que aconteceu naquela situação onde você já sabe que tem já está mapeado, o processo já existe, cara, vem, assiste aqui para você melhorar, aperfeiçoar. Então acaba que facilita para a gente não ficar no repeteco de tá toda vez parando e ensinando.
Ou Isso. seja, viu que tá coisa errada? Não, você precisa ver vídeo tal do. Alguém, claro que tem que ser um conhecedor maior ali do vídeo, né? Então, assiste esse vídeo novamente, porque esse processo aqui não está dando. Mas aí os gestores de cada área vão ter acesso, vão saber orientar. Acho que é para liderança mesmo conduzir, né? Sim. E a gente optou aqui também de não fazer vídeos longos, né? Foi Uhum, uma das práticas que a gente teve aqui na gravação. Não façam vídeo muitos longos, porque fica cansativo para quem assiste. Então, exato. vamos dizer assim, ficou uma roteirização onde que a gente definiu aí. Obviamente tem uns que vai passar de 5 minutos, Talvez tal. nem todos os momentos eu consegui, né? O Wesley fez um exercício de fazer como se diz, um resumo melhor das coisas. Sintetizar mais um Sim. pouco, né? A Do gente meu. aprende, né? Fala que você É. não pegou muita coisa que você Claro, e assim, não é um ambiente aperfeiçoando. que eu esteja muito acostumado, né? Sim, Aliás, eu não tinha costume algum, né? Lidar com a câmera, conversar com todo mundo e entender que tem uma pessoa do lado ali do sim. outro lado que está me ouvindo, né? Então, para mim é novo, é aprendizado. E claro, você vai melhorando, né? O William Bonner que se cuide. Então, gravação, essas duas dicas a gente dá. Faça vídeos menores, né? Faz o processo bem picadinho, porque aí você faz vídeo de 5 minutos, 3 minutos, no máximo 10 minutos, um procedimento muito longo, máximo estourando 15 minutos, que eu acho que talvez nem tenha. Tem algum vídeo que chegou a 15 Eu minutos? ainda não vi todos, né? Porque ainda está Uhum. na fase aí da Mas eu acho que edição não. e os meninos vão Talvez fazer o trabalho. Teve um pode ser vídeo um bem ou outro. complexo aqui Uhum. que tratava de produtos em garantia, sabe? Uhum. E aí que envolve o departamento aí de TI, o suporte técnico. E aí eu trouxe, né, o Douglas para conversar com a gente do suporte técnico e é um assunto muito complexo, porque ele tem um Uhum. passo a passo muito extenso, né? Porque Uhum. está todo ele mapeado, como os demais processos, mas assim, na fala ele teve que informar o porquê de estar informando cada um dos processos até o retorno que a gente deve para o cliente, que nós temos prazo para dar uma resposta para o cliente, Uhum. porque é garantia de produto, né? Sim. Então, essa é a dica da gravação, em vídeo curtos e o outro que eu quero são duas que eu ia falar. Os vídeos curtos e. E o que a gente está fazendo aqui agora? Faça através de bate-papo. Não faz um negócio engessado. Olha aqui é o manual da empresa tal. Pegue a mercadoria A e leve para o local B. Assim, você terá cuidado na hora de trafegar, porque pode esbarrar na tal local. Não, a gente foi batendo um papo, você pega aqui, vê, e aí solta uma piada e conversa. Então, Mas fica de até forma isso dinâmica. pareceu mais dinâmico, esse exemplo que você deu. Porque também tem, como está tudo escrito, a gente tem uma tendência de ficar lendo na tela, né? E realmente, para quem está nos assistindo, fica muito maçante, Sim, né? Então, é dinamizar mesmo o processo, para os vídeos ficarem interessantes, para o sim. conhecimento de verdade fluir da melhor maneira. Então, defina uma plataforma que é melhor para vocês. Às vezes pode ser gravado mesmo, deixa a gente tem um servidor aqui da empresa e guarda todos esses arquivos, né? Na parte do nosso aqui do nosso servidor e que facilitou muito até a turma do marketing aqui começaram a gravar, porque é muita gravação, né? Se você não tiver o processo pronto, você se perde, porque depois é pra você montar tudo isso. Então a gente, na roteirização, você já faz as pastas com todas as gravações organizadas com os vídeos dentro. Porque um vídeo, às vezes, ele tem vários cortes, né? Ou Exato. várias filmagens para poder fechar aquele procedimento. Aham. Então, um procedimento de separação de mercadoria, né, entrega para o cliente, você tem a entrada no sistema, recebe o pedido, aí você mostra o sistema primeiro, explica como que você acessa, como que faz, como que você imprime o ticket, aí vai lá, firma o ticket, aí depois do ticket mostra endereçamento, como que o colaborador vai lá no local, onde que está Exato. endereçado, pega o produto, como ele tem que conferir junto com o outro colaborador. Então, tudo filmado. Então, assim, existe um processo longo e acaba que a gente faz várias filmagens. Então, você criando a roteirização, você já tem vídeo tal, que é o tópico. Aí, às vezes, dentro de um tópico, tem 3, 4 vídeos. E aí, Correto. dentro desse código, você cria as pastas e vai salvando os vídeos. Por exemplo, a gente tem um processo aqui que é parte do solar. Então, a gente deu geradores solares. Exato. Criação de geradores solares. Aí é um processo gigante. Então, a gente teve que dividir em partes, correto? E ele é muito mais operacional do que sistema. Sim. Então, óbvio que você vai ter que filmar todo o processo, né? Sim. Aí parte sistema, a Pelo parte, dinamismo né, de dele. separação de mercadoria, a parte Exato. de armazenagem, a parte de
de criação do kit no sistema, e volta ao sistema. Resolvido isso, vamos voltar para a tela. De que forma que a Sim. gente fatura o pedido? Faturado é quando ele é recebido, né? De que forma Chegaram a que a gente fazer emite a nota fiscal. até O, separação e armazenagem também, tudo? Fizeram ou conseguiram o fazer? do Do solar? solar? Não, Ainda não, não. né? Armazenagem, não. Hum, Mas a expedição A toda, expedição toda. completa. Retirada dos produtos, conferência e expedição. Bacana. E, e a plataforma, e cada um define a sua melhor. Como eu falei, a gente servidor e através de uma plataforma que a gente definiu, né, que a gente vai usar e vai testar. Vou falar qual é uma hora a gente pode passar, quem quiser, manda aí os comentários, eu passo aí, passo o e-mail, passo contato. Mas a gente ainda vai testar e eu não queria passar ainda antes de testar para saber se realmente vai funcionar bem. Já está quase assim, o layout já está pronto da Uhum, plataforma. Já é sim. o primeiro passo, né? E, então acaba que essa daí eu vou ficar devendo para vocês qual que a gente está usando, porque a gente realmente vai testar ela para ver se vai ficar 100%. E vale também a gente dizer, Rafael, que esse é um treinamento interno para nossos colaboradores, né? Uhum, Mas também ali dentro da plataforma vai ter os cursos, né? Para sim, os nossos clientes, para eles sim, poderem sim. acessar e terem também o mesmo tipo de conteúdo, né? Para um determinado fim de treinamento. Sim, a ideia é criar realmente essa plataforma para facilitar também a vida dos nossos parceiros, né? Então, Exato. demos um treinamento, sei lá, de solar aqui. Então, vamos filmar e deixar na nossa plataforma, né? O cliente que precisar utilizar e acessa lá claro que aí vai ter as regrinhas que depois vai ser passado aí para a parte comercial e também com os de Cicast a gente deve estar informando como que vai ser todo esse Ele processo quer aí. fazer uma reciclagem com os colaboradores dele. Tem ali, ele vai Uhum, ter acesso, né? sim, De que forma que isso vai se dar? Aí a gente ainda está, né? tá desenvolvendo, Amadurecendo né? ainda. Justamente. Mas vai ter, isso é muito bacana. O vídeo está ficando muito bom, né? É. Então é isso, turma. Tomara que tenha feito algum sentido para vocês aí, os conectados e conectadas aqui do Dicecast, né? Que vocês possam consumir e aprender alguma coisa aí, o que a gente fez aqui dentro da Digital Connect, que possa servir para a empresa de vocês aí, para os negócios de vocês, ok? Terminando mais um Dicecast, um abraço aí para todo mundo. Abraço.